Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou primeiro pedir para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, indicar para outras pessoas. Quebra um galho aí, não custa nada, é só pá, thumbs up, inscrição. Eu ainda não aprendi a fazer esses efeitos especiais, então eu só estou falando aqui. Eu recomendo de hoje um documentário que eu já citei várias vezes aqui, mas hoje eu vou falar especificamente dele. Ele tem na Netflix, tá? Eu tenho a versão original dele de 2006, é o Cocaine Cowboys. Aqui, ó, essa moça aqui embaixo, ó, essa senhora aqui, ela é a Griselda Blanco. Essa mulher vai ser responsável por uma coisa muito doida, tá? Do que trata esse documentário? Esse documentário, ele é de 2006, mas ele saiu uma versão dele em 2016, comemorando 10 anos, que chama Cocaine Cowboys Reloaded, que é o que tinha na Netflix, tá? Que é uma versão atualizada dele com algumas entrevistas a mais, tal. Do que trata o Cocaine Cowboys? Você tem o Cocaine Cowboys 1 e 2, tá? O Reloaded, ele meio que vai juntar os dois num só. Ele vai contar a história do tráfico de drogas, do tráfico de cocaína, né, nos Estados Unidos. Por que ele vai ter esse nome de Cocaine Cowboys? Porque ele vai fazer um parâmetro que o sul dos Estados Unidos, principalmente, a área da Flórida, né, de Miami especificamente, virou uma terra sem lei como era o Faroeste. Então as pessoas começaram a agir como se fossem os novos cowboys. Só que qual era a motivação desses cowboys? A cocaína. Então o que acontece aqui nesse documentário? Ele vai contar a história dos cartéis de drogas dos anos 70 até os anos 80 e a influência deles, como eles cresceram no mundo, tá? E cresceram nos Estados Unidos. Então vai contar o boom da cocaína. Então, coisas que eu falei aqui no vídeo do Scarface, do Pablo Escobar, elas vão se repetir aqui, tá? Então o que é no Operação Odessa também tem, né? O que acontece? Este documentário, ele é a base para você entender muitos outros, e ele tem imagens fortes, assim, ele vai mostrar... Porque o que ele vai contar? Ele começa contando a história da invasão das drogas nos Estados Unidos no final dos anos 60, através da maconha e das drogas que até então eram legalizadas, como o LSD, que passa a ser considerado ilegal. A repressão à maconha, que foi o que eu falei lá no vídeo do Cheech Chong, e a transição da entrada da cocaína. Por quê? A cocaína se tornou uma droga que, em menos quantidade que a maconha, ela trazia muito mais lucro. E ela fez grandes impérios. Então vai mostrar a questão da lavagem de dinheiro. E aí ele vai contar cronologicamente a história de ascensão e queda dos grandes cartéis e das grandes famílias, e das lutas dessas famílias de mafiosos, colombianos, cubanos, né? As máfias. Depois você vai ter, por exemplo, nos anos 80, que tem um documentário muito legal na Netflix, que conta a história da máfia, por exemplo, que a máfia, ela tinha um lance assim de que não podia mexer com droga. Eles tinham um código de ética que uma família vai abolir, e aí todo mundo, que essa família começa a ganhar muito dinheiro, todo mundo vai atrás disso. Então a máfia vai começar a traficar também com esses, vai negociar com esses cartéis, né? E entrar no tráfico de cocaína, depois de heroína, né? Porque é o dinheiro, eles estão motivados pelo dinheiro. Você não vai ter... os grandes capos não vão ter mais esse poder, porque os jovens vão falar assim, ó, a gente quer ganhar dinheiro, mano. Os colombianos estão enchendo o rabo de ganhar dinheiro. Veja o Pablo Escobar, por exemplo. Então, e uma coisa que vai mostrar nesse documentário, que é bem legal, é o modo como eles começam a tentar lavar o dinheiro, como que a região de Miami vai se desenvolver
absurdamente do ponto de vista imobiliário. Por quê? Porque você começa a... Como que você vai lavar esse dinheiro? Os caras começam a construir um monte de prédios. Vai ter um incidente na Nicarágua, que é muito doido, que eu falei no vídeo do Pablo Escobar, e que aparece aqui, que é muito louco, que é quando eles usaram o governo nicaragüense e os contras. Então, o governo americano, ele vai participar efetivamente do tráfico de drogas. Ele vai fazer vista grossa para o tráfico de drogas, porque esse dinheiro do tráfico de drogas vai ser usado pela CIA para bancar os contras na Nicarágua. É muito louco, você vai entender a complexidade de como a grana que o tráfico de drogas movimenta vai mexer com questões morais. Então, assim, você vai ter um governo americano, por exemplo, envolvido com o tráfico de drogas e vai fazer vista grossa disso. Para poder bancar uma coisa que o Senado americano jamais aprovaria, que era a Guerra dos Contras. Tem um documentário aqui da Netflix, aqui não, na Netflix, aqui nós estamos no YouTube, tá? O YouTube. Que conta a história do crack, por exemplo, que saiu acho que o ano passado na Netflix, que ela vai mostrar, por exemplo, nesse documentário, que eu quero falar sobre ele aqui, mas só para vocês entenderem, como que o governo americano envolvido com o tráfico de drogas permitiu um genocídio da população negra, que é o que vai aparecer no Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é aquele bairro da Bed-Stuy lá, que aparece no Hip Hop Evolution. Então, assim, deixou o tráfico de drogas ganhar dinheiro para que o governo pudesse ganhar dinheiro para poder trabalhar na Guerra Fria, né? Porque o governo americano não podia, com uma lei, alimentar os contras, por exemplo, na Nicarágua. Então vai mostrar a relação do Pablo Escobar. E aí vai seguindo a escalada de violência, né? Uma coisa que eles vão impactar muito nesse documentário é a violência extrema dos cartéis colombianos, como eu falei no vídeo do Pablo Escobar lá, que você vai ter... o Pablo Escobar contratou a Farc para acabar com o Supremo deles lá, para queimar todos os processos. E aí o que vai acontecer? Como que você combate essa violência? E dentro dessa guerra da violência, como você responde a isso? O grande problema que você tem hoje no México, por exemplo, no norte do México, na região de Sinaloa, por exemplo, que eu já até comentei aqui, que toda semana você tem um vídeo de um cartel detonando uma pessoa no vídeo, assim, decapitando, fazendo coisas horrorosas, gravando e botando, por exemplo, nos blogs mexicanos, para mandar uma mensagem para o inimigo. E aí o que o inimigo faz? A escalada de violência. Ele vai lá e cata um cara do outro cartel e tenta fazer uma coisa pior. E fica essa coisa de quem destrói mais o outro. Porém, você vai ter o caso da Griselda Blanco, que ela vai colocar um paradigma, que ela vai mudar um paradigma nessa guerra, que é um escalonamento da violência do modo impensável. Ela vai ser a primeira pessoa, o primeiro grande drug lord que ela vai começar, que vai mandar matar não só a pessoa, mas mandar matar a família toda. Então, e é muito doido, né? Quando você vai imaginar que esse tipo de ação brutal viria de uma mulher, né? Uma mulher que tem essa ideia de defender a família e tal. A Griselda, no final, um terço assim do Cocaine Cowboys, vai pegar bastante a história da Griselda, a história dela nos Estados Unidos. Até no Reloaded eles vão voltar na história dela. Vai ter depoimentos assim. Nesse documentário você vai ter depoimentos dos traficantes, de ex-usuários, de policiais, de jornalistas. Então você vai ter a história contada por quem viveu isso. E no Reloaded você vai ter um desdobramento da história da Griselda. Mas que a Griselda foi uma mulher que era sangue nos olhos e ela foi a primeira pessoa. Falou assim, não, você não vai matar só o cara.
A gente vai colocar um novo nível de terror no sentido de botar uma pressão psicológica na pessoa. Você vai lá e você vai matar a família dele, você vai matar a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, e não tem a pena. E mata de um jeito assim, mais horroroso possível, para que eles entenderem que não é só a vida deles que vai estar em risco, mas o efeito que vai ter na vida das outras pessoas. Então você vai ver um escalonamento da violência assim inimaginável, e como que os americanos vão tentar lidar com isso e suprimir. E eles vão fazer, como teve no vídeo do Pablo Escobar, tentar cortar na fonte, né? Tentar extraditar os traficantes para os Estados Unidos, para poder botar um medo neles, que é o que vai gerar toda a violência que teve na Colômbia. Depois você vai ter esse desdobramento hoje, no final dos anos... Porque o que vai acontecer com a queda dos Cocaine Cowboys? Você vai dar abertura para os cartéis mexicanos entrarem na história e pegar esse vácuo que foi deixado nessa briga com o pessoal da Colômbia. E aí você vai ter um outro desdobramento que não trata aqui no Cocaine Cowboys. Ele vai só, no Reloaded, ele vai dar uma pontada do que acabou acontecendo depois disso, assim. Mas muito interessante, muito assustador e uma violência absurda, assim, né? Você tem muitas imagens de aftermath. O que é aftermath? É depois que aconteceu. Então é que nem documentário da máfia, assim. Você vai ver muita gente executada, vou contar os esquemas de lavagem de dinheiro, e é bem interessante esse documentário. Ele vai te ajudar a entender, ele é essencial para você entender várias outras obras que tratam desse assunto, porque ele vai, eu acho, para mim particularmente, um dos documentários mais precisos no modo como contar a história e mostrar o que foi essa invasão da América do Sul e Central de inundar os Estados Unidos de cocaína e o efeito que isso teve, a grana que gerou, e até hoje, só que agora, né, vem uma segunda onda que depois vai acontecer com os mexicanos, que vão pegar esse vácuo deixado por essa galera lá, que vai afetar os Estados Unidos inteiro, assim. O poema de hoje é Antes do Fim. Antes que a última estrela entre em colapso e o universo dê o seu suspiro final, os seres humanos continuarão na sua solitária angústia coletiva, se escondendo atrás dos seus medos, agredindo a tudo e a todos, machucando uns aos outros no seu egoísmo destrutivo de não deixar nada para ninguém, dando vida, valor e imenso poder a seres divinamente imaginários e desprezando seus semelhantes, na dolorosa luta de ser infeliz, morrendo sempre sozinho, mesmo entre tantos da mesma espécie. Aqui eu faço uma criticazinha à ideia de como algumas religiões constroem, mas que valem para justamente essa ideia desses cartéis, dessas pessoas. Você vai ver um monte de gente que se tornou assim muito poderosa, como é o caso da Griselda Blanco, e vão perecer, e nesse processo de preencher esse vazio e criar uma história que no final não vai dizer nada, vai morrer todo mundo junto e a vida continua e só houve destruição. É óbvio que você vai ter uma série de desdobramentos disso, mas que na essência do ser humano é isso. Ele quer ganhar muito dinheiro para não saber o que ele vai fazer com esse dinheiro, gastar e vai passar, e ele não está aí, não está nem aí se ele tiver que destruir um monte de gente no caminho, seja pela questão do tráfico de drogas na guerra, como pelas pessoas que vão ser vítimas também das drogas, como eu falei naquele documentário que eu falei do crack, que é o que vai mostrar, por exemplo, o governo americano deixou o bairro do Cris lá ser destruído pelo crack, porque ele tinha que alimentar os contras na Nicarágua.
Escreve aí o que você acha dessa história, se você já conhecia esse documentário, se não, se você já assistiu, se eu esqueci de dar alguma informação, se você quiser fazer algum comentário sobre o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Eu recomendo.